Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Professor Murilo. Hoje vamos resolver aqui a questão do Enem, questão 152 da prova azul do segundo dia do Enem de 2020. Então vamos lá na questão. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento do volume de 10%. Ao final ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Então temos a figura aqui embaixo, ó. Então vamos lá. O tanque T1 e T2 são prismas retos de base retangulares, sendo que a base T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C dividido por 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento de líquido em T2, o responsável deve saber as relações entre a altura da coluna de líquido, que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por. Então, ele pergunta qual das alternativas é abaixo que relaciona, a medida da altura entre Y e X. Então vamos lá resolver essa questão. Então vamos entender a questão aqui. Ele está dizendo que tem um líquido aqui no tanque T1. Essa bomba B vai puxar esse líquido aqui e vai aumentar o volume aqui desse líquido. Depois ele vai para outra bomba A2 e vai aumentar novamente. Ele aumenta duas vezes. Uma vez ele aumenta com 15% e outra vez aumenta o volume em 10%. E depois vem para esse outro tanque. E ele dá ali a base, dos tanques. Então ele fala que um tanque tem base LC e a outra é 2Ls e C sobre 2. Então vamos compreender aqui melhor. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base T2 tem comprimento C2, ela é C dividido por 2 e largura 2L. Então, primeiramente devemos aqui entender que a base ali, ela influencia no volume, A base é a largura vezes o comprimento. Então a base de T1 é L vezes C e a base de T2 é 2L vezes C dividido por 2. Se eu corto 2 com 2 vai ficar L vezes C, que é a mesma coisa. Então sabemos que o tanque 1 e o tanque 2 possuem a mesma base. Qual que é a base? LC. Então, ao sair de T1, o líquido sofreu dois aumentos sucessivos, de 15% e outro de 10%. Então podemos afirmar que o volume do tanque 1 e o volume do tanque 2, vamos chamar agora de V1 e V2, porque nós estamos trabalhando agora com volume. O volume de V1 é o mesmo volume de V2, acrescido de 1,15, que nada mais é o aumento de 15%, vezes 1,10, que é o segundo aumento de 10%. Então temos o volume de V2, que é igual a 1,265, porque aqui nesse caso eu tenho que multiplicar as porcentagens, a alteração que foi feita em cima do líquido ali. Ele teve a aeração, aumentou o volume primeiramente de 15% e depois de 10%. Então se eu multiplico as porcentagens aqui, eu tenho a quantidade que aumentou. Então
eu tenho isso aqui, 0,265. Então, se eu trocar aqui o V2 por Y e o V1 por X, eu tenho aqui o volume que foi aumentado ali no líquido, né? Então eu tenho a expressão, consegui aqui o que o problema me deu. Eu sabendo aqui que as bases são iguais, então o que eu tenho que saber é o que aumentou na altura, porque as bases dos tanques são as mesmas. Então o que o problema está me pedindo ali, ó, ele quer a equação que relaciona medidas da altura y e x, né? Ou seja, a proporção que o volume aumentou. Então a proporção na altura dos tanques vai ser a mesma proporção aqui do volume, 1,265. Então a resposta correta é a letra A. Se vocês gostaram da aula aí, curta, compartilha, deixe seu comentário aí com novas dicas e sugestão. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.